Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele. Estão preparados para a aula de geografia de hoje? Sim, com certeza, né? Que estão. Pessoal, antes da professora falar sobre o que a gente vai falar hoje, vamos recapitular o que nós vimos nas aulas anteriores bem rapidinho. Então, olha só, falamos nas aulas anteriores sobre o lugar onde a gente vive. A gente conheceu o lugar onde a gente vive, as características desse lugar que a gente vive. Falamos sobre elementos naturais, culturais, zona rural, zona urbana. Falamos também, agora nesse capítulo que a gente está, sobre a localização. Como eu me localizo nesse lugar onde eu vivo? Como? Para que lado que eu tenho que ir? Como eu faço para chegar até um lugar? Né? Que tipos de placas, indicações vão me ajudar a me localizar? Falamos também sobre nos deslocarmos de um lugar para o outro, sobre nos deslocarmos dentro da nossa escola, dentro da nossa sala de aula, sobre os objetos que fazem parte desses lugares que a gente frequenta. Então agora, nessa aula, a gente vai falar sobre a circulação na cidade. Então olha só. A gente frequenta a escola, a gente frequenta a nossa casa, são ambientes que a gente diariamente está frequentando, está fazendo parte. Mas a gente tem vários lugares que a gente frequenta também na cidade onde a gente vive. E a gente tem que saber como circular nesses lugares com segurança, não é? Seguindo as orientações, as regras. Então vamos lá, abram o livrinho de vocês na página 211. Na página 211, vai falar sobre a circulação na cidade. Então, acompanhe a leitura com a prof. Se precisar, use um marca-texto para vocês grifarem o que vocês acham mais importante. Depois que aprendemos a nos deslocar pelos lugares que mais frequentamos, como nossa casa e nossa escola, precisamos aprender a nos deslocar para outros lugares. Afinal, a gente também frequenta outros lugares onde a gente vive. Para nos deslocarmos em espaços amplos e abertos, como bairros e cidades, é importante conhecermos as regras e as normas de circulação. Elas foram criadas com o objetivo de tornar o trânsito mais seguro. Pessoal, as ruas, os bairros, as cidades, esses locais são coletivos. Muitas pessoas usam ao mesmo tempo. Se não tiver sinalização, se não tiver as regrinhas, não dá certo, não tornam-se lugares seguros para todos nós. Vocês estão compreendendo? Vocês estão entendendo o que a prof está querendo dizer? E vocês concordam com isso? Então vamos continuar. Devido à concentração de população, ou seja, bastante gente, o movimento de pessoas e veículos é muito intenso. Tem bastante carro, tem bastante pessoas, não é? Andando, pedestres, tem carros, o trânsito é muito intenso, é muito movimento, o que aumenta o risco de acidentes, lógico. Por isso, nas ruas das cidades, devemos redobrar nossa atenção, tanto como pedestres quanto como motoristas. Temos que estar sempre atentos. Da mesma forma que temos regras a seguir na escola e em nossas casas, também é muito importante definir normas de circulação que valem para todas as pessoas que transitam, que andam, que percorrem, que circulam pelas vias públicas, de pedestres a motoristas. Foi o que a prof falou. Então, ó, tá todo mundo vivendo ali coletivamente, tanto pedestres quanto motoristas. Então, a gente tem que estar atento. Essas normas fazem parte do Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei número 9.530, de 1997. De acordo com essa lei, o trânsito seguro é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades competentes do Sistema Nacional de Trânsito. A estes cabendo adotar medidas destinadas a assegurar esse direito. Eu quero sair à rua, ou dirigindo, ou como pedestre, com segurança. E você? E sua família? Eu tenho certeza que sim. Mas para que nós saiamos com segurança, né? E que a gente se sinta bem seguro mesmo ali onde a gente está circulando, são necessárias as regras e obedecê-las.
Os usuários do trânsito que não cumprirem essas regras estabelecidas estarão sujeitos a algumas penalidades, como multas ou, em casos mais graves, perda da licença para conduzir um veículo. Perde a carteira de habilitação, que é aquele documento que eu preciso ter para eu poder dirigir lá dentro da cidade. Então, se eu não respeito as regras, se eu faço coisas que não são legais, que podem me prejudicar ou prejudicar as outras pessoas, eu perco esse direito. E está certo. Você também não concorda comigo? Então, olha ali. Imagine como seria difícil e até mesmo perigoso atravessar uma rua como essa. Olha só, pessoal. Esse é um trânsito em uma rua na cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade muito movimentada. Então, olha só, muito carro e eu preciso atravessar essa rua. Como que eu vou fazer para atravessar essa rua com segurança? Imagine se eu estou aqui atravessando no meio desses carros e essa moto que está vindo. E eu apareço de repente na frente dessa moto. Não vai dar certo, vai acontecer um acidente, não é? Isso não é legal, a gente não quer que aconteça isso. Então, diante disso, a gente precisa o quê? Dessas sinalizações que a gente vai falar sobre isso agora. Então, olha só. Pessoal, na página 213, abram lá para vocês acompanharem a leitura da professora. Na página 213, cada elemento do trânsito, seja ele automóvel ou uma bicicleta, ou seja, um pedestre, porque pedestre faz parte do trânsito, não é só carro, a gente também faz. Cada um desses elementos deve circular obedecendo às normas e às placas de trânsito. Por isso que existem as placas, essas inúmeras placas que a gente vê diariamente. Sempre, observem quando vocês estiverem no carro com a mamãe, com o papai ou com algum familiar, reparem, observem, vocês vão ver inúmeras placas, sinalizações no chão. Por que eles existem? Para a nossa segurança. Por exemplo, veículos não podem circular pelas calçadas, pois elas são de uso exclusivo dos pedestres, que para atravessar uma via devem utilizar o quê? Vocês sabem, a faixa de pedestres. A faixa de pedestres é um tipo de sinalização de trânsito que vocês conhecem muito bem, pintada sobre uma via, ela é pintada no chão. Existem muitas outras sinalizações de trânsito, como as sinalizações que indicam o direito à acessibilidade de portadores de necessidades especiais, que vocês também, eu tenho certeza que já viram. Não é verdade? Que é um espaço para essas pessoas que precisam, que necessitam dessas vias, de rampas, não é verdade? Em sua maioria, elas são destinadas aos condutores de veículos, que devem respeitá-las para manter o trânsito seguro para todos os seus usuários. Por exemplo, o motorista, ele não pode parar na faixa de pedestre com o carro dele, porque aquela faixa é para os pedestres passarem, circularem, atravessarem a rua. Então, o motorista não pode parar ali. Se ele parar, ele está sujeito o quê? A pagar uma multa. Não é legal, ele está desobedecendo uma regra. Mas ele aprende isso. Quando ele aprende a dirigir, quando ele vai conseguir tirar a carteira de habilitação dele, ele tem que estudar bastante. Ele tem que fazer provas, ele tem que fazer aulas práticas, porque, afinal de contas, dirigir na cidade, nas estradas, requer o quê? Atenção, responsabilidade, cuidado, porque, né, a gente tem que cuidar da nossa vida e da vida do próximo. Muito bem. Também existem os sinais luminosos, que vocês conhecem muito bem, que são o quê? Os semáforos, que é chamado no Brasil de diferentes nomes. Então, vocês já podem ter ouvido sinaleira, sinaleiro, farol, sinal, todos esses nomes são a mesma coisa, é o semáforo. O semáforo, esse dispositivo luminoso, é geralmente composto de 3 círculos, com luzes coloridas. Tem a verde, que indica o quê? Que a passagem está livre por um momento, não para sempre.
Amarelo, que indica o quê? Que a passagem, ela pode ser interrompida, ela vai ser proibida. A gente tem que estar o quê? Atento, porque saiu do amarelo já vai para onde? Para o vermelho, que indica que a passagem está proibida por um momento. Então, presta atenção. O sinal está lá no verde, então eu sei que eu posso passar. Vai passar para o amarelo. Quando está no amarelo, atenção motorista, atenção, vai devagar, porque ele já vai fechar esse sinal e você não vai poder continuar. Vocês também estão atentos, que eu tenho certeza que vocês prestam bastante atenção nesses sinaleiros por aí. Os semáforos são essenciais para a organização do trânsito, pois possibilitam uma sincronização do tempo. Isto é, cada usuário do trânsito terá um tempo determinado para circular na via, seja pedestre, ciclista ou condutor do veículo. Então, enquanto um grupo de carros param, outros vão passar. Depois todo mundo para o pedestre passar. E tem também do pedestre, né? Quando o pedestre está lá verdinho, é sinal de que a gente pode passar. Agora, se o pedestre está vermelhinho, não atravesse a rua, espere para nossa segurança. Muito bem. Pessoal, como tarefinha de casa, vocês têm a realidade aumentada, que é bem legal, é um joguinho da página 213. E vocês têm a mão na massa, que é uma simples perguntinha para vocês responderem da página 214. Pessoal, foi muito bom estar com vocês. Um beijo grande e até a próxima aula. Obrigada!